O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai participar de processo que analisa a possível falta de seringas para a vacina contra a Covid-19 no Brasil. E, para falar mais sobre isso, está conosco agora aqui no Jornal da Manhã o coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor, Frederico Mesch. Bom dia, Frederico. Obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer falar com vocês e com os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Frederico, por que essa investigação? É possível que algum ente, alguma autoridade seja responsabilizada pela não compra das agulhas e das seringas? Bom, a notificação que nós realizamos, né, nós notificamos as principais fabricantes de seringas descartáveis no Brasil e também a associação que representa o setor. Essa notificação, ela tem a perspectiva da defesa do consumidor, ou seja, nós fizemos questionamentos sobre a produção, o consumo de seringas, toda a cadeia produtiva, né? Nós sabemos que nós temos aí hoje cadeias globais de valor, então você tem aí o uso de insumos importados de diferentes países para fazer a produção de determinados produtos. Então, e a pandemia desorganizou muitas dessas cadeias produtivas globais, né? A pandemia trouxe choques de oferta, linhas de produção tiveram um ritmo reduzido ou mesmo foram paralisadas. A pandemia também trouxe choques de consumo, consumidores preocupados com possível desabastecimento acabam aumentando a compra de determinados produtos em detrimento de outros. Então, a notificação foi feita sob a perspectiva da defesa do consumidor, entender se há risco de aumentos muito abruptos, né, de preços, que podem vir a constituir preços abusivos, ou mesmo desabastecimento de seringas descartáveis no Brasil, né? E esses produtos, eles são fundamentais aí para uma série de procedimentos de saúde realizados pelos usuários. E também a Senacom, ela foi instada a se manifestar no âmbito de um processo de defesa comercial, né? O Ministério da Economia, que trata desses assuntos, a Secretaria de Comércio Exterior, e a Senacom foi instada a se manifestar no caso de que você tenha aí direitos antidumping fixados com relação a importações brasileiras de seringas, né, oriundas da China, né? Então, você tem aí uma análise de interesse público, de modo que esse direito antidumping pode ser suspenso por determinado período, com vistas aí a facilitar o ingresso desses produtos no Brasil. Frederico, na opinião do senhor, qual foi o maior erro cometido pelo nosso país para a gente chegar ao ponto dessa situação, dessa preocupação das vacinas começarem a chegar e a gente não ter os insumos necessários para a aplicação dos imunizantes? E o que seria necessário fazer para corrigir esse problema o mais rápido possível? Será que a gente vai ter que esperar questão de meses para receber esse material, uma vez que alguns dos fornecedores são de fora do país? Bom, a perspectiva que eu posso passar para vocês, né, pelas minhas atribuições, é referente à defesa do consumidor. Então, a pandemia, ela realmente, com esses choques de oferta e de demanda, né, o que acontece num período aí de pandemia, como foi colocado? Você primeiro tem uma paralisação ou uma redução do ritmo de diversas linhas de produção, né? Os consumidores acabam muitas vezes com receio de desabastecimento, fazem aí uma procura mais elevada por produtos. Isso gera naturalmente oscilações de preço, né? Essas oscilações de preço, elas são, em qualquer economia de mercado, o preço sinalizam como que os recursos escassos podem ser melhor utilizados. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê aí a figura do preço abusivo, né? Ele veda a cobrança de preços abusivos, com aumento sem justa causa. Da mesma forma, a legislação de defesa da concorrência, ela trata da questão ela veda lucros arbitrários, né? Agora,
Então a questão é que numa economia de mercado, né, com livre concorrência, livre iniciativa, você tem esses parâmetros, mas isso não significa que você vai impor um tabelamento ou um congelamento de preços, né? Agora, você pode sim fazer uma análise caso a caso, mercado a mercado, e buscar identificar se naquela circunstância você teve aí um preço abusivo, e se isso for identificado, você pode aí ter um processo sancionatório e ser identificada a infração, e você pode aí ter multas aí de até o valor aí de aproximadamente 10 milhões de reais. Agora, o importante é que nessas situações a gente analisa o que? Busca identificar a racionalidade econômica, né? Ou seja, se você está falando em preços que houve uma elevação abrupta, essa elevação ela pode ser decorrente justamente desses choques de oferta e de demanda, né, que a pandemia de Covid trouxe, e em setores que você tem aí cadeias globais de valor, ou seja, você tem insumos de diferentes países sendo importados até você ter o produto final que será vendido ao consumidor. Nesse contexto, a análise é ainda mais complexa. Você tem que analisar produção local, comércio internacional, consumo, o custo dos insumos, uma série aí de variáveis. Bom, e a partir de agora, junta-se a nossa bancada aqui no Jornal da Manhã, o comentarista Paulo Figueiredo Filho, e é ele, Frederico, quem vai lhe fazer a próxima pergunta. Por favor, Paulo. Bom dia, Frederico. Qual o número de seringas necessário e qual o déficit possível esperado? Não ficou claro para mim, e eu queria perguntar se a gente está falando de uma efetiva falta de seringas projetadas ou a gente está falando e está preocupado simplesmente com um aumento de preços abusivos. Sim, isso aí vai ser examinado, tá? Justamente essa análise aí de monitoramento de mercado que nós estamos realizando é para obter essas informações e a Senacom, né, justamente por defender os direitos dos consumidores em linha com a legislação, ela trata da defesa da saúde, da segurança, dos interesses econômicos dos consumidores. Portanto, você pode configurar algumas hipóteses. Você pode identificar preços abusivos, ou seja, não há desabastecimento, mas você teve uma elevação de preço sem justa causa, né? Ou você pode, sim, no cenário mais complexo, mais dramático, por assim dizer, você pode sim ter aí um desabastecimento, ou seja, não haverá quantidade suficiente do produto para atender a população, e aí você vai precisar fazer uso aí de diferentes mecanismos para viabilizar o ingresso no mercado nacional. Quanto tempo deve levar essa investigação, Frederico? Bom, as notificações, né, os notificados têm 10 dias para responder após o recebimento da notificação, e aí, como é uma questão aí que a gente sabe que é muito importante para o consumidor, a gente vai fazer aí os melhores esforços para analisar rapidamente a situação. E até que ponto, Frederico, o Código do Consumidor aqui nacional pode nos proteger nessas negociações externas com outros países, com outros fornecedores estrangeiros? E, inclusive, o senhor falava, sobre condições, quando, por exemplo, a pandemia não seria uma condição, uma justa causa para eventuais aumentos de preços de materiais nesse momento? Bom, um dos motivos pelos quais a Senacom realizou as notificações foi justamente porque ela foi provocada pelo Ministério da Economia, né? Então veja que, ou seja, você tem importações de seringas oriundas da China estavam ingressando no Brasil com a fixação de direitos antidumping, ou seja, o preço... Tentar ser bem didático, o que é o dumping? É quando um país exporta produtos com preço mais baixo do que o preço que é comercializado no próprio país, né? Então, nesse caso, foi identificado essa situação e as seringas oriundas desse país estavam ingressando no Brasil com um preço adicional, né? Ou seja, um valor adicional justamente para equilibrar o preço.
e nesse processo que a Senacom já se manifestou preliminarmente e vai dar novas contribuições, com base aí nas respostas dessas notificações, a ideia aqui que é justamente uma possibilidade é você retirar esse direito antidumping por um período por interesse público, ou seja, bom, no momento é do interesse da sociedade brasileira que as seringas advindas desse país ingressem no mercado brasileiro com o preço de comercialização normal, né? Sem esse adicional do direito antidumping. Portanto, aí você já vê que é uma preocupação com o abastecimento. E você tem aí, se for identificada com relação à aplicação da legislação do direito do consumidor, você pode aí, se for identificada a existência aí de preços abusivos, você pode ter um procedimento sancionatório que culmine aí na aplicação de multas, né? E isso, claro, sem prejuízo de que os consumidores, de modo individual, também sejam, né, busquem seus direitos. Muito bem, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com Frederico Mesch, ele que é coordenador geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Obrigado pela entrevista, Frederico. Desde já, desejo de um feliz ano novo para você. Bom dia. Da mesma forma, bom dia. Obrigado.